Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata, seja muito bem-vindo aqui ao canal Eu Adoro Ciência. E na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre átomo e as suas semelhanças, as semelhanças atômicas. Aliás, já tem aula sobre isso aqui no canal, tá no card. E aproveita, já se inscreve para não perder mais nenhuma aula. Vamos lá para a revisão de hoje. Para começar, vamos falar sobre o que é o átomo. Bom, o átomo, ele é, entre aspas, a menor parte da matéria. Por quê? Antigamente acreditava-se que o átomo era indivisível, era uma estrutura sólida. Hoje já sabe que ele não é assim. Mas ele ainda é a menor parte da matéria que conserva as suas propriedades. E pode ser uma matéria viva, como nós, seres vivos, ou uma matéria não viva, como o ar e a água. E o modelo mais aceito e atual de hoje, ele tem mais ou menos essa estrutura. Um núcleo central e uma nuvem de elétrons que circundam esse núcleo. O átomo ele se divide em duas partes principais, que são o núcleo. No núcleo nós temos duas partículas, que são os prótons, que apresentam carga elétrica positiva, e os nêutrons, que apresentam carga elétrica neutra, como o próprio nome diz. E a presença dos nêutrons lá no núcleo é justamente para não dar conflito entre os prótons. Ele impede ali de que os prótons se choquem. Por quê? Porque eles têm carga positiva. E a gente sabe que carga positiva e carga positiva junto não dá certo, né? Então tem que ter um equilíbrio. E é por isso que existem os nêutrons. A outra parte do átomo é a nuvem eletrônica. Antigamente se chamava nuvem eletrônica de eletrosfera. Hoje já não se usa mais essa denominação. E a nuvem eletrônica é composta pelos elétrons, partículas de carga negativa, e como eu mostrei aqui, giram ao redor do núcleo com bastante energia e eles têm massa desprezível. Ou seja, a gente considera a massa do átomo apenas a massa do núcleo, que são dos prótons e os nêutrons. E por último, os átomos podem apresentar semelhanças entre si de acordo com o número de suas partículas, que são os prótons, os nêutrons, os elétrons, e também em relação à sua massa, que nada mais é do que a soma da quantidade de prótons e de nêutrons. Então agora a gente vai ver como são essas semelhanças entre os átomos. Voltei, pessoal. Em relação às semelhanças, os átomos podem apresentar o número de suas partículas ou a da massa igual. E eles são, na verdade, nomeados de isótopos. Nesse caso, é o mesmo elemento, mas ele vai ter massa diferente. Então, ele tem massa diferente e o número de prótons é igual. Olha aqui o macete, a gente sempre coloca aqui, ó, isótopos. Isso quer dizer que ele tem prótons iguais. Vamos a um exemplo. O átomo de carbono na natureza, ele tem de massa 12 e número atômico ou número de prótons 6. Já o seu isótopo carbono 14, ele tem massa 14, porém o seu número de prótons é igual. Então, ele tem mesmo número de prótons. Agora, os isótonos. Átomos isótonos apresentam mesmo número de nêutrons. Geralmente não, na verdade são átomos diferentes. Por exemplo, o magnésio, massa 26, número atômico 12, e o silício, de massa 28, número atômico 14. E aí, como é que eu vou achar o número de nêutrons? E se você assistiu a nossa aula sobre semelhanças atômicas, a gente tem aquela formulinha. A massa é igual prótons mais nêutrons. Ou também número atômico mais nêutrons. Então, nesse caso, eu tenho que aplicar a fórmula. O meu número de nêutrons vai ser sempre a minha massa menos o número atômico. Então, fazendo essa subtração, eu chego no número 14. E aqui também fazendo essa subtração, eu chego no número 14. Portanto,
esses dois elementos são isótonos. Agora os isóbaros. Esse A é da massa. Então aqui a gente usa a letra A para se referir à massa. Geralmente são elementos diferentes. Por exemplo, o argônio tem massa 40, número atômico 18, e o cálcio tem massa 40 e número atômico 20. Então são elementos diferentes com a mesma massa. Em relação a esse grupo aqui, os isoeletrônicos, o próprio nome diz, quer dizer que tem o mesmo número de elétrons. E aí os átomos isoeletrônicos geralmente são íons. E o que são íons? Elementos que ou ganham ou perdem elétrons. Porque na verdade o número de prótons é igual ao número de elétrons nos átomos nêutrons. Mas nos íons nós vamos ter perda de elétron ou ganho de elétron. Quando ele perde um elétron, ele vai ficar com uma carga positiva a mais. Quando ele ganha, ele fica com uma carga negativa a mais. E agora vamos aos exemplos de dois átomos isoeletrônicos. O átomo de sódio, massa 23, número atômico 11, mas na verdade esse átomo não é mais nêutron. Ele é mais, ou seja, ele perdeu um elétron. E o átomo oxigênio, de massa 16, número atômico 8, menos 2. Então também não é um átomo neutro. A gente tem íons. Um íon positivo, ou seja, ele perdeu um elétron, e aqui ele ganhou 2 elétrons. E se a gente fizer os cálculos, eles vão ter a mesma quantidade de elétrons. Porque olha só, eu falei para vocês que se ele é positivo, ele perdeu um elétron. O número de elétrons é igual ao de próton. Próton é o número atômico. Então 11 menos 1 é 10. Então esse elemento vai ter agora 10 elétrons. Agora o oxigênio, o seu número atômico é 8. E ele ganhou 2 cargas negativas. Então eu vou fazer 8 mais 2 elétrons, que aí vai dar 10 elétrons. Então esses íons são elementos isoeletrônicos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, ó, deixa o like, aproveita, se inscreve se não for inscrito, convide os seus colegas, os seus amigos a conhecerem aqui o canal e eles se inscreverem também. Ative as notificações clicando aqui no sininho. Bons estudos e até a próxima aula!